Oi, gente. Pois é, o governo Bolsonaro é uma confusão atrás da outra e agora até a Advocacia Geral da União está contradizendo Bolsonaro no que se refere à tal da reunião que tem o vídeo que a gente ainda não pôde assistir, que supostamente ele pede para que o diretor-geral da Polícia Federal seja removido para proteger a família. Agora a AGU está dizendo que ele disse sim Polícia Federal e família. Olha só o que traz a reportagem do Estadão, Rafael Moura e Pepito Ortega, né? São eles que trazem essas informações. O presidente Jair Bolsonaro mencionou as palavras família e Polícia Federal em reunião ministerial ocorrida no mês passado no Palácio do Planalto. É o que informou o Supremo Tribunal Federal à Advocacia Geral da União, em manifestação encaminhada na noite da quinta-feira à corte. Bolsonaro havia informado à imprensa que não havia menção à família nem à Polícia Federal no encontro. Ou seja, nem a Advocacia Geral da União está dando suporte a Bolsonaro nessa possível mentira, que a gente não pode afirmar que é mentira, porque, sempre lembrando, a gente não viu o vídeo ainda, né? Olha só o que disse o Bolsonaro. Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem superintendente. Não existem as palavras superintendente nem Polícia Federal. Disse o presidente na última terça. Não tem investigação, não tem família, não tem palavra investigação. Na última quarta-feira, Bolsonaro disse que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, se equivocou ao confirmar em depoimento que houve menção à instituição. Ramos se equivocou, mas como é reunião, eu tenho o vídeo. O Ramos, se ele falou isso, se equivocou. A AGU pediu ao Supremo o levantamento do sigilo apenas das declarações do presidente na reunião, que estão sendo investigadas em inquérito. A decisão final será do relator do caso, o ministro Celso de Mello, e por isso a hashtag tentando pressionar o Celso de Mello a liberar o vídeo. Segundo o Estadão apurou, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve enviar, ainda nessa noite, um parecer ao STF em que pede a divulgação parcial do vídeo da reunião, que tem 2 horas de duração. Olha, gente, se ele falou bobagem em relação à China, isso também é relevante. Não é porque vai prejudicar a diplomacia brasileira que não pode ser revelado que o presidente é imprudente em relação a questões de relações internacionais. E se teve gente também pedindo prisão de governadores e tal, como está se dizendo em relação a Damares e o Weintraub, nós também queremos saber disso, né? Mas enfim. O ex-ministro Sérgio Moro alega que a reunião expõe a tentativa do presidente da República de interferir na PF, o que está sendo alvo de apuração no inquérito. A manifestação da AGU traz a transcrição de trechos da fala de Bolsonaro na reunião. Segundo relatos de pessoas que assistiram ao vídeo, o presidente chamou a Superintendência da Polícia Federal no Rio de segurança no Rio. Bolsonaro alega, por outro lado, que se referia à sua segurança pessoal, que é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. Está muito estranho essa história. Muito esquisito. Já tentei trocar gente de segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira, afirmou o presidente na ocasião, conforme transcrição da AGU, né? Durante a reunião ministerial, o presidente disse aos auxiliares que não pode ser surpreendido com notícias. Aí o Bolsonaro diz, eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, a gente não pode viver sem informação. Eu tenho a PF? A PF, a Polícia Federal, é sua, Bolsonaro? Você vê, até o jeito que ele fala, né? A Polícia Federal não é sua, não, é do Estado brasileiro. E você ficar reclamando que não dá informações, até gente do seu próprio governo, dos militares, disseram que eles não podem dar informações, ainda mais em investigações que envolvem a sua família. Ai, lá vem ele. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver para depois. Depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga.
Ave Maria. Eu não vou ler isso aqui do Bolsonaro, não. Eu me recuso. Me recuso a ler. De acordo com a AGU, essas duas declarações presidenciais relevantes para o inquérito não estão no mesmo contexto, muitíssimo pelo contrário. Estão elas temporal e radicalmente afastadas na própria sequência cronológica da reunião. Além de Bolsonaro, na reunião ministerial também se pronunciaram Moro, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, os ministros da Saúde, que agora já não é mais ministro, né, já pediu o chapéu e foi embora, né, e um monte de outras pessoas. O advogado Sérgio Moro, Rodrigo Rios, se diz surpreendido com a manifestação da AGU. Segundo a defesa do ex-ministro, a transcrição parcial revela disparidade de armas, pois demonstra que a AGU tem acesso ao vídeo, enquanto a defesa não tem. A petição contém transcrições literais de trechos das declarações do presidente, mas com omissão do contexto e de trechos relevantes para adequada compreensão, inclusive na parte da segurança do RJ. O trecho imediatamente precedente. De todo modo, mesmo o trecho literal comparado com os fatos posteriores, a demissão do diretor-geral da PF e a troca do superintendente da PF e a exoneração do MJSP, confirma que as referências diziam respeito à PF e não ao GSI. O fato é o seguinte, gente. O fato é o seguinte. A gente só vai saber disso quando o vídeo... A gente só vai compreender isso quando o vídeo for... Se é que um dia ele vai ser tornado público. Nós precisamos ver essas declarações em contexto. Vocês viram aqui recentemente eu no canal criticando o Poder 360, porque o Poder 360 fez uma matéria, quem não viu assista, enfim, é um vídeo muito interessante meu aqui no canal, fez uma matéria recortando uma fala de Ciro Gomes, em que Ciro Gomes, antes de criticar Moro, tinha chamado Bolsonaro de picareta. E aí a manchete da matéria diz Ciro Gomes defende Bolsonaro. Ora, quando você vê em contexto o que Ciro Gomes disse, você compreende que ele estava criticando muito pesadamente Bolsonaro e apenas relativizou um aspecto possível antes dos relatos, pela data de quando a conversa aconteceu, foi antes de muitos dos relatos, que ele achava que Bolsonaro não teria dito exatamente o que Moro disse, que ele disse. Enfim, a opinião de Ciro Gomes naquele momento, que as evidências ainda não estavam sendo divulgadas. E aí a manchete distorce completamente o significado do que foi dito, que na verdade é muito mais uma crítica a Moro do que uma defesa a Bolsonaro. Bem, para a gente compreender, é claro que as evidências, tudo parece sugerir que Bolsonaro trocou o diretor-geral da PF porque ele queria uma Polícia Federal, como ele mesmo disse, dele. Então, as evidências sinalizam nessa direção. Os filhos dele estavam sendo investigados. Não é? Então, existem muitas evidências nessa direção. Mas para a gente afirmar, para a gente dizer que sabe, a gente tem que ver o vídeo. Então, eu acredito que agora toda a pressão tem que ser na questão do vídeo. Aqui no final tem um comentário sobre o vídeo, eu vou ler aqui. Ó. Aqui. O registro da reunião foi exibido na terça a um restrito grupo de pessoas autorizadas pelo ministro Celso de Mello. A exibição foi realizada no Instituto Nacional de Criminalística da Corporação, em Brasília, em ato único, conforme determinado por Celso, com participação de Moro, integrantes da Advocacia Geral da União, procuradores e investigadores que acompanham o caso. O vídeo tem cerca de 2 horas e todos que acompanharam a exibição tiveram que ficar sem o celular durante a sessão para não gravar o vídeo, né? Para não gravar o vídeo e depois divulgar. Olha, a dúvida só vai ser rompida quando a gente tiver acesso ao vídeo na íntegra. Então eu acho que realmente essa discussão toda, esse debate todo entre a AGU, Bolsonaro, advogado de um lado, advogado do outro, tudo isso poderia ser resolvido simplesmente levantando o sigilo do vídeo. Né? É engraçado que esse pessoal que sempre defendeu os vazamentos de conversas entre pessoas do governo, quando as conversas eram entre pessoas petistas, né, o pessoal do PT, agora todo mundo não, tem que ser garantido o sigilo, não sei o quê.
É muito interessante isso, né? Agora, o próprio Bolsonaro, isso é advogado de Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro publicamente tem dito, não, pode liberar o vídeo e tal. Moro também está dizendo, pode liberar o vídeo, embora Bolsonaro tenha dito inicialmente que achava que devia ter destruído. Mas enfim, depois ele disse que pode liberar, porque ele viu que pegou muito mal. Se Bolsonaro está dizendo para liberar, Moro está dizendo para liberar, tá. Qual é o problema, Celso de Mello? Qual é o problema? Enfim. Agora, que é engraçado, a AGU, que está defendendo Bolsonaro, e tentando defender, né? Contradizer ele em relação à citação da PF da família, mas tentar colocar em um contexto que parece que é menos danoso para o Bolsonaro, é uma admissão parcial e tal. E é exatamente isso que os advogados de Moro estão alegando, que essa admissão parcial não mostra em contexto. Como é que a gente vai resolver isso? Quem é que está com a razão? Vendo. Vendo o vídeo na íntegra, né? Mas que é interessante até a Advocacia Geral da União contradizer, ao menos em parte, Bolsonaro. Isso. Bem, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia no comentário fixado. Um abração, gente.